Está começando o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver: a Constituição brasileira chega aos 33 anos e vamos falar sobre a trajetória e as conquistas da nossa Carta Magna. Em tempos de retorno do público aos jogos de futebol, o TJ Minas promove o 2º Fórum Nacional dos Juizados do Torcedor e discute políticas de atuação do Judiciário nos estádios. Direção do TJMG assina termo que cria grupo de trabalho para regularização urbana e fundiária. O artista plástico de fama internacional que realiza exposição na sede do Tribunal de Justiça. E na entrevista desta semana, uma conversa sobre a Constituição brasileira com o professor André Ramos Tavares. Vamos começar apresentando um artista plástico nascido nas Minas Gerais e que ganhou o mundo. Veja como as telas do artista Heleno Nunes se relacionam com a justiça. Lagoa da Prata, na região central de Minas Gerais, é conhecida por ter revelado o pentacampeão de futebol Gilberto Silva e também por ter uma prainha, que é como os pouco mais de 50 mil moradores chamam a lagoa que refletia o brilho da lua, quando os frades franciscanos batizaram o município. Mas a cidade também é berço de um artista de fama internacional, Heleno Nunes, artista plástico que desde criança já demonstrava uma vocação. Eu não me lembro de parte nenhuma da minha vida que eu não estivesse desenhando. Vendi jornais, revistas na rua, trabalhei em bares, mercearias e sempre desenhando, sabe? Até às vezes em momentos que estivesse fazendo alguma brincadeira ou até jogando futebol, uma coisinha, eu estava no chão ali desenhando. Depois de um período desenhando charges e quadrinhos para um jornal de Belo Horizonte, ele voltou para a cidade natal e começou uma trajetória que pode ser vista como ousada ou como ato de coragem. Aí o prefeito me convida para fazer um mural no fórum. Eu nunca pintei na minha vida, até então, mas aceitei, eu gosto disso, desse desafio. Eu me lembro que minha mãe ficou louca, né? Falou, poxa, você nunca pintou e você vai pintar? E eu falei, mãe, eu faço. Sabe? Eu penso muito assim, se outros fazem, eu faço. A única coisa que eu tentei fazer e não consegui foi aprender a fumar. O antigo fórum está sendo desocupado, mas o mural Justiça, pintado no final da década de 70, permanece lá. As telas que Heleno pintou também são tratadas como verdadeiras joias pelos proprietários, como Rosângela, que se tornou amiga do artista e colecionadora fiel. A obra do Heleno é isso, sabe? Você se encanta com ela e cada pessoa é capaz de interpretar de uma forma diferente. Eu acho que o artista é isso, despertar um olhar diferente em cada pessoa, né? O estado de Minas Gerais e o mundo foram se encantando junto. Heleno pintou painéis na rodoviária de Belo Horizonte e expôs até na Galeria Debré, em Paris. Mas foi na Igreja Matriz de Lagoa da Prata, em 1977, que o artista entregou uma pintura com questões atuais, mostrando que, de fato, estava à frente de seu tempo. Então perguntava assim, se a coroa é a coroa de Cristo? Eu falei, não. São os movimentos religiosos que ficam espiando uns aos outros, querendo ser dono de Deus. Algumas pessoas não gostaram. Essa máscara simboliza teatro? Você acha que uma missa é um teatro, um culto é um teatro? Eu falei, não, simboliza aquelas pessoas que durante a semana têm uma imagem negativa com colegas, com família, com amigos, com funcionários. E no domingo vai à igreja, você olha lá, está pensando que a pessoa está até levitando, como se Deus entrou na vida dela. Sai dali e torna-se a mesma pessoa. Por trás das tintas que se misturam, há uma personalidade que soma simplicidade e requinte, provocação e carisma. Ao contrário do clichê dos gênios excêntricos que afastam multidões, Heleno é criativo e sabe atrair o público. O talento do artista deu origem a uma tradição. O juiz diretor do foro pediu uma nova obra de Heleno para dar mais vida ao novo Fórum da Comarca, inaugurado em junho de 2020. Esse painel aqui mantém essa tradição, né, de ter um painel do artista local. E para nós é um motivo de imensa satisfação e de orgulho, né, ter um painel de um artista tão renomado, né, e com tanta qualidade.
Este painel e outras 20 telas inéditas do artista serão expostas na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais durante 20 dias. O estilo é o mesmo, a maneira de pintar é a mesma, mas são 20 obras sem um tema específico, pintadas exclusivamente para a exposição no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No Brasil mesmo, de Cavalcante, Portinari, Tarsila e alguns outros. Pintam o Brasil. Então eu pinto o homem do campo, a figura humana, eu nunca consegui pintar uma paisagem. A origem dos seus traços vem do desenho. A experiência do renomado ilustrador fez surgir, em 1980, um habilidoso pintor de telas, que expôs em mostras coletivas e individuais. Elogiado por críticos e jornalistas, Heleno Nunes passou a expor ao lado de grandes nomes das artes plásticas. Ele também despertou interesse de colecionadores no Brasil e no exterior. Tanto que no ano 2000 ele recebeu um convite especial, semelhante a esse que o acolheu aqui no Tribunal de Justiça. Era um convite para expor na Galeria Debré, em Paris. O embaixador Zambuja ganhou um quadro meu de presente. E na mesma hora ele ligou para mim perguntando se eu queria fazer uma exposição lá. E ele abriu uma vaga e eu não tinha quadros. E eu pedi quadros emprestados e fiz a exposição na França, que deu um impacto muito interessante. Atualmente, o mineiro de Lagoa da Prata tem suas obras espalhadas por prédios públicos, em fóruns, escolas, igrejas e empresas privadas. A conquista do novo espaço para exposição em Belo Horizonte surgiu após o artista aceitar convite feito pelo presidente e pelo segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça. O desembargador Tiago Pinto encontrou-se com Heleno Nunes em Lagoa da Prata e verificou a obra, Deusa da Justiça, que ele estava entregando lá para a Lagoa da Prata. E ficou impressionado com a arte do Heleno Nunes e o trouxe até a mim e nós conversamos para que ele fizesse algumas obras inéditas, exclusivas, para essa exposição que está sendo realizada aqui hoje. Sua pintura ela tem traços fortes, expressivos e eventualmente no encontro eu me veio a ideia de que ele seria a pessoa ideal para fazer a inauguração de um espaço que nós estamos criando no tribunal para entretenimento e lazer e satisfação. E no próximo bloco, a Constituição Federal de 88 comemora 33 anos e é tema de uma conversa. Veja agora os destaques da semana do Judiciário Mineiro. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, participou do lançamento do programa Foco Eleitoral. A iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral tem o objetivo de oferecer capacitação a magistrados e servidores do TRE de Minas Gerais em temas como desinformação, práticas cartorárias e segurança do processo eletrônico de votação. A palestra de abertura sobre os desafios contemporâneos do Estado brasileiro, proferida pelo senador Antônio Anastasia, está disponível no YouTube do TRE de Minas Gerais. Foi assinado na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais o termo de cooperação técnica que implementa o Núcleo Interestadual de Regularização Fundiária. O grupo de trabalho é composto pela Coordenadoria Estadual das Promotorias de Justiça, de Habitação e Urbanismo do Ministério Público de Minas Gerais, Defensoria Pública do Estado, Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais, Associação Mineira de Municípios e pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Estado. O objetivo é regularizar o registro dos imóveis ocupados sem o documento que garante a titularidade. Com isso, os proprietários podem usar o bem como garantia em financiamentos e realizar a transmissão do patrimônio aos herdeiros. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, participou da segunda rodada de discussões sobre as negociações da repactuação Rio Doce. Os encontros tratam da reparação dos danos provocados pelo rompimento da barragem do Fundão, na cidade de Mariana, em 2015.
A tragédia provocou a morte de 19 pessoas. Ele disse que o acordo de Mariana está avançando. Participaram da abertura da segunda rodada de negociações os conselheiros do CNJ Luiz Fernando Bandeira de Mello e Flávia Pessoa e o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Nos últimos anos, a violência ligada ao futebol ultrapassou barreiras dos estádios. As batalhas campais aconteceram principalmente nas ruas das grandes cidades. Em 1995, o confronto entre duas torcidas organizadas no Pacaembu, em São Paulo, matou uma pessoa e deixou mais de 100 feridos. Em 2010, um torcedor do Cruzeiro foi espancado e morto com uma barra de ferro por torcedores do Atlético em Belo Horizonte. 6 envolvidos no crime foram condenados pela Justiça. De acordo com este sociólogo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, aumentou o envolvimento dos setores violentos das torcidas com o crime organizado. Agora, juntou multidão, o crime organizado se aprofunda para vender drogas, para vender armas, para poder se infiltrar e cometer toda sorte de ilícitos penais. Por isso é que as multidões, elas merecem um apreço, um estudo e muito aprofundado e permanente, porque não pode ser pontual, tem que ser permanente, da justiça e da polícia. Eventos que atraem muita gente geram preocupação para as autoridades. O Fórum Nacional dos Juizados do Torcedor e de Grandes Eventos foi criado para discutir a segurança e a pacificação de eventos como shows, exposições e esportes, principalmente o futebol. A segunda edição do fórum, que aconteceu de maneira virtual, foi aberta pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas, desembargador Gilson Soares Lemes. Estamos diante de uma realidade extremamente desafiante, que só poderá ser enfrentada com a união de esforços e por meio de uma abordagem transdisciplinar. Por isso, todos os atores envolvidos devem estar juntos, somando esforços para que os estádios que já começam a receber as partidas sejam ambientes de convivência pacífica, para que possamos ver cada vez mais o retorno das famílias às partidas de futebol. Participaram do segundo fórum representantes dos tribunais de justiça de vários estados, ministérios públicos, polícias, clubes de futebol, torcidas, jornalistas e ex-jogadores. É atuação com base no Estatuto do Torcedor e Grandes Eventos, existe em qualquer comarca. Porque qualquer comarca vai ter o seu evento, nem que seja a festa de comemoração do dia da cidade, que acaba sendo um evento importante. E no ano que vem teremos eventos políticos, que também são grandes eventos. E chegou a hora de conferir as notícias feitas pela equipe da Rádio TJ Minas. Olá, Eduardo. O Tribunal de Justiça e a Faculdade de Ciências Médicas firmaram um convênio para que estudantes de Medicina, Enfermagem e Psicologia participem do Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, o PAI-PJ. A Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes deu entrada no pedido de abertura de processo de credenciamento no Sistema Estadual de Ensino de Minas Gerais. A ideia é conseguir a autorização para ofertar um curso de pós-graduação lato sensu em Direito Empresarial, o que significa mais um passo para que a EGEF se credencie como escola de governo. E a 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça manteve sentença da comarca de Prata, no Triângulo Mineiro, que condenou um casal pela prática de crime contra a economia popular, a chamada agiotagem. A pena do casal ficou definida em 9 meses e 15 dias de detenção, mas foi substituída pelo pagamento de R$10 mil para a vítima e de 15 salários mínimos de multa. O ano de 1988 marca a promulgação da atual Carta Magna, também chamada de Constituição Cidadã. Você vai conhecer um pouco mais da história e do texto constitucional brasileiro. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra.
Era o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição pelo então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães. Declaram manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. A 7ª Constituição do país ficou conhecida como Constituição Cidadã. Ela se tornou a mais extensa Carta Magna já escrita no país. São 245 artigos e mais de 1.600 dispositivos. No texto constitucional estão garantidos os direitos fundamentais do cidadão, além dos direitos trabalhistas, como a multa de 40% do FGTS nas demissões sem justa causa e o direito à greve e à liberdade sindical. O texto constitucional garante ainda aos analfabetos e menores entre 16 e 18 anos o direito ao voto facultativo, a jornada semanal de trabalho de 44 horas e a licença maternidade de 120 dias. Surgiram conquistas também em relação aos direitos humanos, garantia da liberdade de expressão, fim da censura, proibição da tortura e a definição de racismo como crime inafiançável. Foi garantido aos índios e aos remanescentes de quilombolas o direito de permanecer nas terras que ocupavam. De acordo com o desembargador Rogério Medeiros, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Constituição de 1988 trouxe instrumentos que aproximaram o cidadão do poder judiciário. Temos a ação civil pública para proteger diversos valores sociais, culturais relevantes, né? O meio ambiente, patrimônio histórico, artístico, etc. E nós temos as ações em geral, não é? Hoje, em todas as esferas do Poder Judiciário, o acesso à justiça ele é bastante amplo e temos, inclusive, instituições essenciais para que esse acesso se efetive. O próprio Ministério Público, como fiscal da lei, muitas vezes ele mesmo parte em prol de interesses sociais. A Constituição tem também as chamadas cláusulas pétreas, ou seja, aquilo que não pode ser alterado nem por emenda constitucional. São os direitos e garantias individuais, como saúde e educação, e o direito ao voto direto, secreto, universal e periódico. São cláusulas pétreas também a Federação Brasileira Indissolúvel, com União, Estados e municípios, e a separação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, atuando com harmonia e independência. Ela é, sem dúvida, a Constituição democrática que mais se efetivou e por mais longo tempo vigora em um período democrático de 33 anos. A Constituição Brasileira de 1988 é a maior carta magna já escrita. Mas isso não quer dizer que o texto esteja pronto e acabado. Ao longo dos anos, ela vem passando por modificações. E neste 5 de outubro, a nossa Constituição completa 33 anos. E vamos conversar sobre ela com o professor André Ramos Tavares, titular da Universidade de São Paulo, da PUC de São Paulo e consultor. Muito obrigado pela participação, professor. Eu que agradeço, Eduardo. Um prazer estar aqui hoje. Bom, professor, a nossa Constituição é também conhecida como Constituição Cidadã, por conta dessa, vou dizer, de uma abertura política, que ela é uma retomada, né, democrática que ela permitiu, pelo acesso, o resgate de acesso a alguns direitos. Essa é uma afirmação importante, ela é importante por isso, por outras razões também? O que o senhor me diria? Ela acabou se tornando conhecida como Constituição Cidadã, não é? Pelas próprias palavras do Ulisses Guimarães, não é? Que foi o presidente da Constituinte. Sim, é importante. Ela, claro, essa expressão tenta simbolizar ou digamos assim, resumir, não é? Um momento importante da nossa história, que é a retomada democrática com uma Constituição afinada, não é? Com esses valores democráticos, com os direitos fundamentais, com um Estado, sim, estruturado, mas estruturado tendo por base o respeito à dignidade humana, né? Então, sim, ela não é uma expressão vazia, né? Sim, ela é importante e ela, de fato, ela traduz algo que é importante ainda hoje.
É uma carta magna bem extensa. De fato, os brasileiros precisavam que ela fosse realmente extensa desse jeito? Existe digamos, essa extensão da Constituição, muito se deve, creio eu, exatamente a esse sentimento, né, de que, estando na Constituição, nós estaremos, como sociedade, mais bem assegurados, inclusive contra um legislador eventual, não é, que queira, no calor de uma disputa ou no calor dos acontecimentos, queira alterar alguns valores que a sociedade não quer alterar, não é? Como geralmente acontece com direitos fundamentais, não é? Às vezes a gente tem assistido sociedades entram em crise, às vezes as sociedades acabam se tornando persecutórias, às vezes acreditam numa solução meramente punitiva, né? E acabam querendo atropelar em alguns momentos. Atropelar alguns direitos são basilares, algumas questões que são da civilização, né? Bom, é sabido, professor, que as reconfigurações sociais, as mudanças sociais, acabam demandando uma atualização do nosso texto da Constituição. Eu gostaria de saber se, além disso, se a Constituição elaborada em 1988 também deixou brechas para modificações, para críticas. Então veja que a gente teve, por exemplo, mudanças significativas na administração pública, no regime previdenciário, né, no próprio Poder Judiciário, tivemos a emenda da reforma do Judiciário. Então tudo isso acaba impactando em maior medida, né, a Constituição, o restante da Constituição, e acaba, às vezes, não sendo pensado. Então isso tudo gera dificuldades de aplicação, dificuldades de interpretação, dificuldades de cumprimento da Constituição. Então isso é diferente. Nós acabamos assumindo esse histórico de mudanças reiteradas, porque a Constituição permite a sua própria mudança, e isso é muito importante, mas nós fizemos isso de uma maneira, no meu modo de ver, excessiva nos últimos tempos, o que acaba prejudicando a harmonia que a Constituição foi, pela qual ela foi originariamente construída, né? O senhor mencionou aí essas mudanças que provocaram um impacto no judiciário. Esse é um assunto que nós vamos continuar daqui a pouquinho. Peço para que o senhor continue com a gente. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta e vamos dar sequência à nossa entrevista com o professor André Ramos Tavares, consultor e professor da Universidade de São Paulo e da PUC São Paulo. Bom, professor, estávamos falando sobre alterações na Constituição que acabaram provocando até impactos aí no Poder Judiciário, e eu gostaria de perguntar ao senhor, como é que o senhor avalia o papel do Poder Judiciário e o que estabelece a Constituição nos aspectos dos direitos e deveres que são garantidos ali na Constituição, na nossa Carta Magna? Olha, o Poder Judiciário, isso é importante que se diga sempre, e não custa nós reforçarmos isto, por mais que esteja consolidado, que o Poder Judiciário é a última instância com a qual a sociedade pode contar para que os seus direitos sejam cumpridos. Nós ainda precisamos aprimorar e muito, né? O Estado ainda precisa se aprimorar e muito na realização dos direitos. A realização dos direitos tem um custo, a gente sabe disso, né? Por isso que também o Estado precisa se organizar para ter recursos. É necessário ter um planejamento inteligente, isso não é algo que possa ser deixado à margem das discussões, isso é central para qualquer soberania e para o futuro da sociedade. O Estado tem que se debruçar com muito cuidado e atenção, né, quanto a como obter recursos. E a própria Constituição já deu o caminho, né? A Constituição estabeleceu que os bens naturais pertencem à sociedade brasileira, e é daí que deve vir, certamente, a maior parte dos recursos para custear os nossos direitos declarados constitucionalmente, e também para realizar a transformação da sociedade brasileira, da economia, né, para que nós possamos alcançar finalmente um desenvolvimento socioeconômico pleno. Que desafios o senhor acredita que o texto constitucional vai precisar enfrentar nos próximos anos, se é que já não começaram, talvez por esse ponto? Por incrível que pareça, acho que desafios democráticos, no sentido de nós estabelecermos melhor, né, e com mais precisão a própria relação entre os poderes. Eu acho que um dos maiores desafios vai ser estabelecer
normas mais precisas e mais, digamos, detalhadas sobre exatamente esse relacionamento entre os poderes, sobre a posição final que o Supremo Tribunal Federal tem. Um outro grande desafio será, sem dúvida alguma, a questão tecnológica, né, a grande ameaça disruptiva que vem por aí, né, ameaça, muitos entendem até num bom sentido, desde que nós estejamos planejados, tenhamos planejado, né, esses impactos. Então, aí é um grande desafio para a Constituição, mas, sobretudo, para os poderes, né, e para a sociedade. Não é possível que um país não se planeje de maneira adequada para o uso e para o impacto das novas tecnologias digitais. Então, são, assim, alguns dos grandes desafios que eu vejo pela frente para a nossa Constituição. Ótimo, professor. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi uma oportunidade importante também para poder contribuir aí com esse debate sobre a nossa Constituição de 88. Obrigado. Ok. É com esses esclarecimentos importantes que encerramos aqui o Justiça em Questão. Você pode participar do nosso programa enviando um e-mail para o endereço justiçaemquestão@tjmg.jus.br e também pode acompanhar as nossas edições no nosso canal. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Um grande abraço para você e até a próxima edição.